Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, comunidade de Costa Rica que nos assistem, servidores dessa casa. Senhor presidente, hoje gostaria de fazer uso aqui das minhas considerações finais, relatando aqui o processo que eu passei aí por esses 3 longos anos, um processo que iniciou-se nesta casa em 2018, em janeiro de 2018, uma denúncia feita pelo então vereador Rony Cota, fez uma denúncia que eu estaria naquele momento recebendo salários indevidos e também diárias. Então eu gostaria, senhor presidente, hoje, aqui com muito alívio, com muita tranquilidade, até então não havia usado as redes sociais para fazer nenhum pronunciamento nesse sentido. Mas como o processo iniciou nesta casa, eu gostaria de solicitar esse direito. Em 2016, quando fui eleita vereadora, a legislação permitia o recebimento, a opção salarial pelo salário de vereadora e pelos meus salários de professora, porque eu nunca recebi salário de secretária até então. Mas eu fiz opção por aquilo que a legislação me permitiu. Eu abri mão do salário de professora do município e optei pelo salário de vereadora. Um ano depois, o vereador veio dizer que olhou no portal da transparência. Um ano depois, como um vereador pode verificar as contas que está sendo paga pela Câmara? Um ano depois. Então, isso foi de maldade, crueldade e justamente para denegrir a minha imagem perante a população e perante a minha família. A minha imagem como pessoa, a minha imagem como profissional. Em 2000, feito a denúncia, em janeiro, dia 1º de fevereiro, eu pedi suspensão do meu salário aqui da Câmara, retornando para o salário da Prefeitura. E continuando com o meu salário do Estado, porque eu sou concursada na rede estadual e na rede estadual. Nesse momento, aposentada pela rede estadual. Então, eu tenho 2 cargos, que assim a Constituição Federal permite. A partir de fevereiro, começou a tramitar o processo. Dia 26 de abril de 2018, o promotor de justiça, aqui da comarca de Costa Rica, George Cássio, protocolou a ação de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito contra a minha pessoa, com base na denúncia feita pelo então vereador, à época, Rony Cota, atual vice-prefeito. O processo tramitou, o juiz da primeira vara, Francisco Soliman, sentenciou o caso, indeferindo o pedido do Ministério Público e rejeitou a ação de improbidade administrativa no dia 6 de fevereiro de 2019. Gostaria de tempo, senhor presidente. Não, tenho tempo. Seguindo, então, a sentença do Ministério Público Estadual, que recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O processo foi julgado por 3-1 em 27 de novembro de 2019. Os desembargadores negaram o recurso do Ministério Público Estadual e mantiveram a sentença do juiz Francisco Soliman, que rejeitou a ação de improbidade administrativa, não aceitando a denúncia. O juiz
da primeira instância e a maioria dos desembargadores no recurso reconheceram a minha boa-fé no recebimento dos salários de vereadora e de professora. E também não identificou nos pagamentos das diárias nenhuma ilegalidade, que é o que foi feito a denúncia, tanto do recebimento de salário quanto do recebimento de diárias. O desembargador Dorival Pavan ressaltou no acórdão do Tribunal de Contas que, em relação ao acúmulo de cargos, restou demonstrado que a opção pelo subsídio do cargo de vereadora municipal ocorreu nos limites autorizados pela lei orgânica e amparada em parecer elaborado pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. No amparo, nosso assessor, que está aqui presente, doutor Márcio, não amparada em parecer elaborado, no amparo elaborado pela assessoria jurídica, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade quanto a este ponto. Aliás, conforme demonstrado, tal medida, embasada no artigo 58 da Lei Orgânica de Costa Rica, foi devidamente comunicada ao órgão responsável, não havendo-se falar e ocorrência de qualquer ilegalidade, na medida em que a requerida não auferiu qualquer remuneração pelo exercício do cargo de secretária municipal de educação, conforme comprovaram a documentação juntada aos autos. Em outro trecho, o desembargador afirmou: não foram apontados sequer indícios de má-fé, malícia ou desonestidade por parte da apelada, não havendo configuração de qualquer conduta dolosa ou culposa, apto a ensejar o enquadramento da lei de improbidade. Em relação às diárias, presidente, o desembargador Dorival sustentou no acórdão que o pagamento de diárias ocorreu em virtude do trabalho desenvolvido, enquanto secretária municipal de educação e em razão da sua atividade como vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e, como tal, viajou por diversas vezes para participar dos encontros organizados pela instituição e com a finalidade precípua de trazer melhorias para a educação de Costa Rica. Assim, também, em relação a este ponto, não há que se falar em demonstração de indícios mínimos de prática de ato de improbidade, razão pela qual, sem lastro laboratório específico, qualquer arguição neste sentido deve ser veementemente ressachada. Nesta mesma linha foi o juiz aqui de Costa Rica. Superando o Tribunal de Justiça, foi levado ao Tribunal Superior de Justiça. No Tribunal Superior de Justiça, o ministro da Corte Nacional, Benedito Gonçalves, em decisão no dia 9 de abril deste ano, rejeitou o recurso e manteve os julgamentos da Justiça Estadual. O ministro do Supremo Tribunal da Justiça confirmou a posição do juiz Francisco Solimã e a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao argumentar que não existe qualquer prova de que eu pratiquei algum ato de improbidade administrativa. No caso dos autos, estou consignado, fala do ministro Benedito Gonçalves, no caso dos autos, restou consignado pelas instâncias de origem que, mesmo que se pudesse vislumbrar qualquer ilegalidade na situação, não foram apontados sequer indícios de má-fé, malícia ou desonestidade por parte da hora recorrida, apta a ensejar configuração de ato improbo, não havendo qualquer demonstração de conduta dolosa
ou culposa. E assim concluiu-se o processo que transitou em julgado, não cabendo mais recursos. Eu aproveito que essa oportunidade para primeiro agradecer a Deus, que me manteve de pé pela minha fé, que eu levei sempre sendo forte e corajosa, como diz Josué. Agradeço também ao prefeito Valdeli, então prefeito da época, que em nenhum momento duvidou das minhas atitudes, do meu cumprimento dos princípios constitucionais dentro da Secretaria de Educação. Agradeço também meu esposo João Carlos, meus filhos Jaqueline e Diego, porque é quem segura na mão da gente durante essas tempestades. E aos meus amigos que nunca duvidaram da minha boa-fé, da minha honestidade, do meu comprometimento e do meu zelo com a coisa pública. Então, assim, eu encerro essa parte do processo, porque vem um segundo que agora eu posso requerer os direitos ao salário que eu suspendi até o julgamento. Então, eu agradeço meus colegas vereadores e digo que eu não desejo o que eu passei durante esses 3 anos nem para o meu pior inimigo. Porque aqui eu acredito que é necessário, no mínimo, ser humano. Eu nem daria as outras qualidades, porque o ser humano, ele olha pelo outro, ele zela pelo outro, ele não julga e dá logo a sentença, que é o que eu passei por esses 3 anos. Muito obrigada.